Você sabe quais são os benefícios da oração e por que extrema importância em orar todos os dias? Aceitem a paz do Senhor, eu sou a tua irmã em Cristo, Daniela Souza. Se você deseja aprender mais sobre o poder da oração, fique conosco até o final desse vídeo, porque aqui nós temos alguns itens a qual irá fazer você entender a necessidade que temos em orar constantemente. Você já deve ter ouvido dizer que quem ora tem vitória. E é bem verdade, porque sabemos que a oração, ela é uma arma muito importante. A oração, ela nos aproxima de Deus. A oração, ela nos dá estratégias para nossas vidas. Vamos então aprender dentro da palavra do Senhor, Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eimes, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Ou seja, esse versículo ele mostra com muita clareza para colocar tudo diante do Senhor, porque aí nós encontraremos a solução, colocar tudo através da oração, buscarmos de todo o nosso coração, com toda a nossa fé, com toda a sinceridade diante dele. Então, não adianta ficar pelos cantos reclamando, murmurando, ou seja, ficar até mesmo oscilando em pensamentos, mas é acreditar no poder daquilo que o Senhor ele tem para fazer. A primeira bênção que você vai receber através da oração é o discernimento sobre aquilo que você busca em Deus, sobre aquilo que você precisa. É muito comum nos dias em que estamos vivendo, muitas pessoas que se encontram completamente perdidos sobre atitudes que precisa tomar da sua vida. Muitas das vezes não sabe se é para ir, não sabe se é para ficar, não sabe qual tem que ser o proceder. Mas tudo isso nós sabemos que nós somos orientados pelo Espírito Santo de Deus a partir do momento em que oramos. É muito comum ouvir pessoas que muitas das vezes até perguntam: mas como é que eu vou descobrir o meu chamado? Como é que eu vou descobrir o que Deus tem para mim? E eu sempre respondo dizendo que é através de orando, buscando ao Senhor. É através de você tendo uma comunhão estabelecida com o Espírito Santo, e vai ser um momento que o Espírito Santo de Deus, ele vai te direcionar para aquilo a qual ele tem para a sua vida. Pessoas que muitas das vezes buscam até mesmo respostas, mas não sabem como é que vai ser direcionado. É através da oração que Deus ele se revela ao seu povo, que Deus ele dá o direcionamento que nós precisamos. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que nós vemos aqui é a importância de clamarmos ao Senhor, porque o Senhor, ele irá mostrar aquilo que muitas das vezes a gente não está vendo. O Senhor irá nos direcionar pelaquilo que muitas das vezes a gente nem imaginou, os nossos olhos ainda não alcançou na nossa visão natural terrena, e vai ser através do momento de orarmos que o Senhor trará o esclarecimento e o Senhor mostrará a direção daquilo a qual precisa ser feito. O segundo benefício que a oração ela traz sobre a nossa vida é o poder contra as obras do mal. Muitas pessoas têm medo dos demônios, têm medo de obras ocultas, malignas, têm medo de feitiço, medo de inveja, medo de um monte de coisa, porque na verdade essas pessoas não oram e não procuram ler a palavra do Senhor, porque a partir do momento que alguém passa a ter uma vida de oração e de leitura da palavra de Deus, vai ter a certeza que Deus é quem está com ele, que o maior é a presença do Senhor, quem guia, que livra, que é a segurança. E a partir deste momento você entende que se você ora, que se você lê a Bíblia, você tem a autoridade de Deus para você começar a repreender as obras das trevas, ao invés de ficar muitas das vezes até mesmo com medo, muitas das vezes assustado com tudo o que está acontecendo à sua volta. Mateus capítulo 17, versículo 21 diz: mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. A Bíblia, ela nos mostra com muita clareza
a importância de quando a gente se posiciona na presença de Deus na oração e no jejum, porque a partir deste momento é o meio que você pode vencer a Satanás e as obras ocultas das trevas, porque você está revestindo a sua vida em Deus, você está fortalecendo o seu espírito e nenhum mal do inimigo pode atingir sobre a sua vida. Mas o que a gente vê hoje em dia é muitas pessoas que têm medo, né, de tudo quanto vem de contra-ataque no mundo espiritual. Mas nós sabemos que se nós executarmos como a palavra do Senhor, ela nos diz, você vai ver que nenhum mal vai prevalecer. Você terá autoridade de Deus para você repreender e todo mal ele cair por terra. Só que para isso é necessário você tomar uma posição. Ou seja, não adianta você orar e jejuar, mas você não fechar brechas que estão na sua volta. Você não fechar lacunas que ficam abertas. Por exemplo, você, durante o tempo que você está consagrando a sua vida ao Senhor, o necessário é você, pelo menos, manter aquele tempo de comunhão com Deus. Eu sei que não dá para te orar toda hora, por conta de afazeres do cotidiano, mas é necessário você até mesmo vigiar no ambiente que você está, vigiar naquilo que tu ouve, vigiar das conversas que tu participa, ter uma constância de vigilância, porque assim você estará fechando as brechas e você estará revestindo a sua vida e você estará se fortalecendo diante do Senhor constantemente. E lembrando que orar é necessário você orar todos os dias, não é apenas na igreja, no templo, não. É necessário você ter tempo com Deus na oração em casa também. Eu sei que muitas pessoas têm uma grande dificuldade em ter uma constância na oração, mas como que tu vês essa inconstância no mundo espiritual? Eu já quero aqui abrir um adendo para te ajudar. É você fazendo um propósito. Entra num propósito com o Senhor. Hoje você não consegue orar meia hora, mas você consegue orar 10 minutos. Amanhã você vai orar 25 minutos. Depois da manhã você vai orar outro tanto. E você vai aumentando a sua oração. E nisso você vai sentindo o Espírito Santo de Deus, ele trazendo força. E até que você sente o momento da dependência de orar. Não espere ter vontade para você orar, mas ore mesmo até sem vontade, porque aí você estará vencendo muitas das vezes o desejo da tua carne, você estará fortalecendo o teu espírito e será nesse processo de tempo que o Senhor vai te fortalecer, que você estará mais firme em Deus e que você terá mais força para estar diante do Senhor através da oração. E o terceiro item que eu trago aqui é ter paz no coração. A partir do momento em que você está com uma vida voltado à vontade de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus é quem traz paz sobre a sua vida, traz paz sobre os seus negócios, traz paz no meio da família, traz paz em tudo quanto está circulando ali à sua volta. Vamos ver o que a palavra do Senhor, ela nos mostra claramente em Filipenses, capítulos 4, versículo 6. Por nada estejais ansiosos, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui, ele nos mostra que se a gente quer paz, a gente precisa lançar toda a nossa ansiedade diante de Jesus. Então pare de contar os teus problemas, as tuas necessidades para as pessoas e começa a confiar mais no Senhor. Começa a buscar mais ao Senhor, colocar mais diante de oração, porque você vai ver que a paz ela vai vir diante de você. Você vai ver que Deus vai começar a trazer estratégias de como é que você tem que enfrentar tal situação. E além de orar, é muito importante também você ler a Bíblia e entender. Só que para você entender a palavra de Deus, antes de você ler ela, você precisa orar.
para o Espírito Santo de Deus, ele abrir o teu entendimento e ele lhe dá o direcionamento do que ele está falando contigo ali naquele momento. É muito comum ouvir pessoas que diz: "Ah, mas eu já li a Bíblia, eu leio a Bíblia e eu não entendo nada". Acontece que o quê? A partir do momento que a gente abre a Bíblia, simplesmente lê por ler, fica difícil de você entender, porque a Bíblia, ela não é uma revista. A Bíblia, ela é um livro com a inspiração do próprio autor, que é o Senhor, para nós aprendermos mais da tua palavra e da tua lei. Então você precisa ter o auxílio do Espírito Santo no momento que você está meditando, que é o Espírito Santo de Deus quem vai trazer para você o direcionamento do que aquela palavra está sendo dita ali. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, para te entender a palavra de Deus é necessário te orar e depois da oração você abre a Bíblia e pede a instrução do Espírito Santo, porque daí você vai começar a ver o Espírito Santo de Deus abrindo o teu entendimento dentro das Sagradas Escrituras. E o quinto item do benefício da oração é: você deseja que a sua família seja salva por Cristo Jesus? Sabemos que a salvação, para haver no meio dos nossos, é necessário a gente orar por eles também. É necessário a gente fazer alguma coisa para que o Senhor ele possa agir, ele possa trabalhar. A palavra do Senhor nos mostra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, que diz: E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Sabemos que muitas das vezes muitas pessoas confundem esse versículo que acha que o fato de crer não precisa fazer nada, mas não é isso. Crer é você obedecer todas as instruções que Deus ele tem para ser feita para que a salvação dele possa chegar no meio dos teus. Sendo uma delas, para a salvação chegar dentro da tua casa, no meio dos teus, a primeira coisa que te precisa fazer é dar testemunho. Precisa mostrar em que é uma pessoa diferente, ou seja, não é apenas orar, não é apenas pedir oração, mas é você buscar também repreender o inimigo que muitas das vezes impede da salvação desta pessoa chegar até diante dos seus, e enquanto o processo ali está acontecendo diante de Deus, você tem que ser levantado como coluna de intercessão para a vida desta pessoa. Porque o processo de libertação, de salvação, sabemos que é um preço que tem a ser pago na oração. E muitas das pessoas começam a orar. Na primeira semana que tá orando, desanima, né? Porque acha que tá distante, porque não tá vendo o sinal de Deus, não tá vendo a mudança. Mas sabemos que é um processo, porque enquanto você tá orando, Deus está trabalhando. Enquanto você tá orando, Deus ele tá usando toda aquela situação, moldando todo aquele contexto para o nome dele ser glorificado lá na frente. A Bíblia nos mostra claramente de como Jesus, ele, através da intercessão de Abrão, quando intercedeu por Ló, ele livrou Ló, que teria sido junto com as suas filhas sobre aquela cidade. A sua mulher, ela perdeu a salvação porque ela olhou para trás e ela virou estátua de sal. Mas Ló e as suas duas filhas tiveram livramento, enquanto Abrão, que estava no outro local, orando, intercedendo a Deus pela vida deles. Então, se por acaso tem alguém que está me ouvindo agora e que está achando que está demorando, que está achando que está distante, porque a batalha no mundo espiritual tem sido grande e você parece que
não está sabendo lidar com tal situação. Quem sabe o inimigo pode estar, muitas das vezes, te desanimando com situações que têm acontecido à sua volta, mas aí vai um conselho para ti: não pare de orar. Reserve um tempo durante o seu dia a Deus e apresenta esta causa, apresenta a salvação que você tem buscado da parte do Senhor no meio dos teus, porque você vai ver no tempo do Senhor, o Senhor ele agir e você vai ter testemunho para contar diante de Deus. Não deixa o inimigo e nem os obstáculos dessa vida esfriar a tua comunhão com Deus, te desanimar, porque impedimentos vai haver, só que você precisa ser constante, você precisa ser perseverante. Saiba que o Senhor, ele se alegra com aqueles que mantém constância diante da tua presença. E como disse o salmista, bem-aventurado o homem cuja confiança está em Deus. Quando você confia no Senhor, você é feliz em tudo quanto você se realiza. Quando você confia, você vê o trabalhar de Deus, a sua alma ela se alegra pelos feitos do Senhor. Então aqui está os 5 benefícios que a oração ela traz para as nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os teus contatos, com os teus amigos. Seja bênção de Deus para a vida do próximo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para nos ajudar a levar a palavra de Deus a alcançar mais vidas. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.